Meus queridos, queiram todos receber a paz do Senhor. Livro de Daniel, capítulo 2, para nossa breve meditação na noite de hoje. Que alegria poder voltar a esta igreja, a este santuário, mais uma vez, nesse grande congresso de homens. Estive aqui outras 2 vezes. Eu acho que essa é a 4ª ou 5ª vez que eu venho ter com vocês. Parabenizar os homens e louvar a Deus pela vida do pastor Gilson e todos aqueles que fazem parte da coordenação desse congresso. Eu conheci Gilson em Rio Verde, no Goiás. Foi amor à primeira vista. Além de meu irmão, é meu amigo. Deus abençoe sua vida, tá? Pastor Gilson, prazer conhecê-lo. As outras vezes que eu estive aqui, ainda o senhor não era o presidente desta igreja, mas a minha oração é que Deus aprove as obras das suas mãos. Prazer rever a cada rosto. Deus abençoe vocês, os pastores, os vices. Está aqui comigo o pastor Éder Toledo. Levanta a mão, Éder. Éder é o pregador que eu mais gosto de ouvir no Brasil. É aquele rapaz ali. Ele é o diretor das missões global, lá da igreja ADET, a Igreja Assembleia de Deus de Itaguatinga, pastor Ronaldo. Quantos países, Éder? 20 países. E eu tenho uma aliança missionária com ele, não nos 20 países, mas na Índia e no Nepal. E nós temos 20 missionários no Nepal. Nós construímos já 3 igrejas. Nós assistimos 5 leprosários. Foram 1.400 a quase 1.500 pessoas batizadas nesses 3 anos. E um missionário nosso, 5.000 Bíblias nós enviamos. As Bíblias, tem gente, eu faço campanha no Facebook, pastor, vou dar minha Bíblia, mas não é em português, tem que ser em hindi, tem que ser comprado muito escondido. Inclusive eu peço oração pelo Éder, porque o Éder é mais corajoso do que eu. Ele quer que eu vá com ele agora em novembro. Ele vai outra vez, a 3ª vez que ele está indo, mas vocês cubram ele de oração, tá bom? Que além da Índia, ele vai no Nepal e vai no Paquistão. Corajoso aquele rapaz ali. Eu só vou mais atrás de dinheiro para manter. Edmund Burke disse que para o triunfo do mal basta que os bons não façam nada. Missões. São muitas coisas que têm acontecido na Índia, mas o tempo não dá para falar, até porque não vim falar sobre isso. É que Éder me inspira a falar sobre missões. Deus abençoe sua vida. Capítulo 2, verso 1. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Amém. Tome seu assento, muito obrigado. Isso aqui eu tenho uma alergia. Eu posso retirar essa? Pode, se não der microfonia, né? Oi, ok. Eu prometo a vocês que não irei me demorar 35, 40 minutos. Eu devolvo o microfone a quem de direito. Foi após a morte de Nabopolassar, o criador da dinastia caldeia, que começou a reinar em Babilônia, seu filho, que conhecemos como Nabucodonosor. Nabucodonosor era muito jovem quando começou a reinar sobre Babilônia, mas não obstante a sua jovialidade, Nabucodonosor era muito inteligente, e além de inteligente, ele era audacioso. Logo quando começou a reinar em Babilônia,
Nabucodonosor construiu alguns empreendimentos. Dentre estes empreendimentos, compreende as ligações dos rios Tigres e Eufrates, numa extensão de 40 quilômetros, para proteger a cidade de Babilônia de invasões. Heródoto diz que Nabucodonosor elevou os muros de Babilônia para 102 metros de altura, por 25 metros de largura. Os muros de Babilônia eram tão largos que 2 cavalos puxando um carro poderia dar a volta por cima dele. Além do mais, Nabucodonosor mandou construir 50 torres de bronze para que a cidade de Babilônia fosse vigiada 24 horas por dia. Cada bloco que compunha os muros de Babilônia tinha a efígie de Nabucodonosor. E a cidade era tão sofisticada que Heródoto diz que do muro para o início da cidade não media menos do que 400 metros. Há 2.500 anos atrás, Babilônia já era uma cidade sofisticada. Já haviam casas de 3 e de 4 andares. Creio que todos aqui já ouviram falar do striptease. Foi em Babilônia que deu-se início ao striptease. E Nabucodonosor é o grande precursor das embarcações, seguido dos sírios, dos fenícios e hoje os russos, com seus submarinos mais do que modernos. A cidade de Babilônia era uma cidade mística. O deus principal da cidade de Babilônia chamava-se Bel, e a sua esposa, a deusa Está. Somente a esposa de Bel, a deusa Está, haviam cerca de 185 altares dedicados a esta deusa. Era uma cidade que não só tinha Bel e Estar como deuses, haviam vários outros deuses que os babilônios adoravam. Além do mais, Nabucodonosor mandou construir nesse tempo para sua esposa os jardins suspensos da Babilônia, que tornou-se uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E agora a Babilônia tinha tudo que Nabucodonosor precisava, e ele tinha uma força bélica liderada e comandada por um implacável capitão por nome Nebuzaradã. Só que Nabucodonosor descobre que a maior força bélica do mundo daquele tempo era os egípcios, liderado pelo faraó Neco. E vocês lembram que o faraó Neco havia saído do Egito e foi a Jerusalém, ameaçou destruir Jerusalém se porventura Josias não pagasse tributos para os egípcios. Josias pagou por um longo tempo, tributos para os egípcios. E houve um tempo que os assírios saíram numa peleja contra os egípcios. E no 2 Reis capítulo 23 diz que Josias saiu aliado indiretamente aos assírios para destruir o faraó Neco dos egípcios, para poder deixar de pagar tributos para os egípcios. Faraó Neco chegou a avisar ao rei Josias que não era para ele sair daquela peleja, mas ele, temendo, saiu na peleja e morreu naquela batalha, a chamada Batalha de Meguido. O faraó Neco colocou no lugar de Josias o seu filho por nome Jeoiaquim. E nesse período que o rei do Egito, o faraó Neco, coloca Jeoiaquim no lugar do seu pai Josias para reinar em Jerusalém, continuando pagando tributos para os egípcios, Nabucodonosor sai numa peleja contra o faraó Neco. Essa é a famosa batalha de Cárquemis. E nesta batalha Nabucodonosor vence o faraó Neco. Não só o faraó Neco, os egípcios, mas todos os países de controle vassalos foram vencidos pelo implacável capitão Nebuzaradã, o capitão de Nabucodonosor. Retornando para a Babilônia, Nabucodonosor descobre que dentre os despojos dos egípcios, havia a cidade de Jerusalém, que pagava tributos para os egípcios. E Nabucodonosor pega o seu capitão Nebuzaradã e envia longínquo a Jerusalém para ameaçá-la, dizendo que se porventura Jerusalém não pagasse tributos agora para os babilônios,
Nabucodonosor iria destruir a cidade. Como prova de que não estava brincando, no retorno para Babilônia, Nebuzaradã leva consigo os príncipes do povo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que quando chegaram em Babilônia foram entregues a Aspenaz, o chefe dos eunucos que treinavam esses meninos. E no período de um tempo, depois de serem treinados, seriam apresentados ao rei. E se o rei achasse inteligência, sabedoria e beleza física, esses meninos passavam a servi-lo na sua presença. Logo que Daniel, Misael e Ananias chegaram em Babilônia, trataram de mudar o nome daqueles garotos. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Foi colocado o nome de Beltesazar, dedicando o nome dele a Bel, a divindade principal de Babilônia. O outro menino, que era chamado de Ananias, e o nome Ananias significa o Senhor é gracioso, foi colocado o seu nome de Sadraque, que era o Deus Lua, uma das divindades de Babilônia. Ao outro rapaz, por nome Misael, que significa o seu nome quem é igual a Deus, foi colocado o nome de Mesaque, que significa quem é igual a este. E ao outro moço, por nome Azarias, e o seu nome significa o Senhor ajuda, foi colocado o nome de Abednego, que era o Deus da sabedoria dos egípcios. Os nomes dos meninos foram mudados, primeiro, para que os meninos se esquecessem dos seus pais. Número 2, para que eles se esquecessem da sua cultura, se esquecessem do seu Deus e se envolvessem dentro de um sistema pecaminoso de Babilônia. É por isso que Daniel propôs em seu coração a se separar e não a comer os manjares do rei. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles se tornaram tão importantes dentro do reinado de Nabucodonosor. E no capítulo de número 2, onde lemos, Nabucodonosor vai ter um sonho. E o sonho que Nabucodonosor teve muito perturbou. E quando ele sonha este sonho, um sonho que lhe perturba, no versículo de número 2 do capítulo 2, o texto vai dizer que o rei Nabucodonosor manda chamar os magos e astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disse ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei, disse aos caldeus: o que eu sonhei me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Ora, irmão, se tu sonha um sonho e esse sonho te incomoda, tu vai imediatamente a alguém para este alguém ouvir o teu sonho para dar uma possível interpretação. Só que esta pessoa, para dar a interpretação a este sonho que você sonhou, que tanto te incomoda, é preciso você contar o sonho a esta pessoa. E é que os magos, encantadores e prognosticadores dizem ao rei: conte-nos o sonho para que possamos dar a interpretação. E Nabucodonosor disse: o que eu sonhei eu esqueci, mas eu quero que vocês me digam o sonho e a interpretação, senão eu mato vocês todos. A verdade é que Nabucodonosor não havia esquecido do sonho. Tanto que no versículo de número 7, eles dizem, responderam segunda vez, versículo 8 diz: respondeu o rei, disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fizeres saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dize-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a interpretação.
Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é como a carne. O rei se enfureceu e mandou matar todos os magos de Babilônia. E saiu um decreto assinado pelo rei que deviam ser mortos todos os sábios de Babilônia. E Daniel foi procurado para ser morto juntamente com os sábios da Babilônia. E Daniel, quando foi procurado por Arioque, o capitão da guarda, Daniel solicitou que queria entrar na presença do rei. E Arioque, levando o assunto ao rei, o rei Nabucodonosor permitiu que Daniel fosse até a sua presença. E Daniel pediu um tempo ao rei Nabucodonosor para que orasse, para que Deus desse-lhe a interpretação daquele sonho, para que não perecessem os magos de Babilônia. E o versículo 17 diz: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Você nunca vence sozinho. Os seus 3 amigos, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Aproveite e diga uma palavra que possa exaltá-lo, que possa magnificá-lo. Não, mas dê um grito de aleluia para Deus. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ouça o que Daniel disse: ó Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque não fizeste saber este assunto do rei. Arioque pega Daniel e leva-o à presença do rei Nabucodonosor. E a palavra de Arioque foi esta: achei um dentre os cativos de Judá, que diz que pode dar a interpretação do sonho ao rei. E Daniel é levado à presença do rei Nabucodonosor. E quando chega à presença do rei, no versículo 26, o rei pergunta: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, aleluia, nem magos, nem adivinhos, nem espíritas, nem macumbeiro, nem mágico, nem hidromancia, quiromancia, preto velho, macumba, adivinhação pode dizer ao rei, mas há um Deus no céu, um Deus no céu, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Repete comigo: o que há de ser no fim dos dias. E Daniel diz: o teu sonho e as visões da tua cabeça são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, porque eu sou um regente melhor, porque eu lidero melhor, porque eu pastoreio melhor,
porque eu recepciono melhor, porque eu faço melhor. Não é porque eu sou melhor, não. Não é porque eu sou bonzinho, não. Mas o segredo foi me revelado para que tu soubesses o que há de ser no fim do tempo. Tu, ó rei, estava vendo e eis uma grande estátua. Fala comigo, uma estátua. E essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro, o peito e os braços de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte ferro e em parte barro. Aqui está o sonho de Nabucodonosor, uma estátua. Se eu fosse aplicar essa estátua, eu aplicaria que essa estátua, ela significa a degeneração do gênero humano. O homem piora gradativamente no passar dos dias. Exegeticamente, o sonho de Nabucodonosor é um sonho escatológico. O sonho que Faraó teve, interpretados por José, diz respeito àquele tempo. Mas o sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, representa exatamente os nossos dias. Nós vivemos literalmente os dias, apesar de ter acontecido há 2.500 anos atrás. Mas o sonho de Nabucodonosor se cumpre hoje. A cabeça da estátua de ouro é o império de Babilônia. Vêm os medos persas e vence Babilônia. É o peito e os braços de prata. Vocês sabem que naquela noite que Belsazar está tomando vinho nas taças que não era para ele tomar, porque eram os vasos do templo que haviam sido transportados de Jerusalém. Os dedos de Deus, ou o dedo de Deus, escreve na parede. Foi exatamente naquela noite que os medos persas invadiram a cidade de Babilônia. Mas pastor, a cidade era impenetrável. Como que os medos persas invadiram a cidade de Babilônia? O rio Eufrates passava por uma parte debaixo do rio para banhar a cidade. Os medos persas se acamparam em volta de Babilônia, e o rei persa forçou os seus soldados a cavar um novo curso para o rio. E quando eles desviaram o curso do rio Eufrates, o buraco por baixo do muro ficou, e os soldados medos persas invadem a cidade. É por isso que Neemias vai estar em Suzã, a capital de inverno do rei da Pérsia. E exatamente nos dias de Neemias está acontecendo simultaneamente a história de Esté, porque agora os judeus não são mais escravos de Babilônia, e sim dos medos persas. Só que depois dos medos persas vem Alexandre, o grego, implantando o helenismo em todo o mundo, vence os medos persas. É o ventre de bronze com suas coxas. Mas depois de Alexandre, depois dos gregos, vem os romanos, as pernas de ferro, o império poderoso. Você percebe que as nossas pernas são os membros mais fortes do nosso corpo. Isso fala do período, da extensão que durou o império de Roma. O maior império que houve, cerca de 650 anos, até ser vencido por Odoacro, rei dos Érulios. E por que duas pernas, pastor? Já que é o império. É porque o império se dividiu. Uma sede em Constantinopla, no Oriente, e a outra sede no Ocidente, em Roma. Só que se você olhar para a história dos impérios, não existe esses impérios mais. Não tem Babilônia como império. Também não existe Medo-Persa como império. Tem o Irã, que é a Pérsia de antigamente. Também não existe os gregos como império. E tampouco existe os romanos como império. Então Babilônia, Medo-Persa, gregos e romanos não existem mais como império. E nós estamos vivendo o que, pastor? Já que o sonho de Nabucodonosor é para o nosso tempo, nós vivemos literalmente os pés da estátua. Os pés da estátua é de barro, de ferro e em parte barro.
E o que significa os pés, em parte ferro e em parte barro? Dois materiais distintos que ambos não se unem. Esses pés da estátua, em parte ferro e em parte barro, representa sem dúvida a democracia. Eu sei que todos vocês sabem que existem vários tipos de governo: autocracia, autoritarismo, socialismo, comunismo, monarquia, absolutismo, ditadura. Mas o governo desses últimos dias será um governo democrático. E por que os pés da estátua, se uma parte é ferro e a outra parte é barro? Porque isso é democracia. Porque a democracia é ferro e é barro. Quando que ela é ferro? Quando ela é ditatorial. E quando ela é barro? Quando ela é relativista. Não existe um valor absoluto dentro da democracia. Aquilo que é certo para você pode não ser para mim. É o chamado politicamente correto que está acontecendo. Não existe um valor absoluto. Isso aqui é um microfone. Isso aqui não é um pé de uma mesa. Mas democraticamente eu posso dizer que é um pé de uma mesa, de uma cadeira. Mas não é. Hoje é o tempo de é proibido proibir. Faça o que lhe der na teia. Se gosta, faça. Isso é democracia. Vocês moram no Distrito Federal. Quantos projetos de lei existem no nosso Congresso Nacional Brasileiro, principalmente contra a família? E o que é que faz com que parlamentares criem esses projetos e coloquem lá para serem votados? Por quê? Por causa da democracia. Porque aquilo que é certo para mim pode não ser para você. Aquilo que é certo para você pode não ser para mim. Os valores absolutos, eles estão sendo relativizados. Inclusive, isso está acontecendo até mesmo dentro da igreja. Qual o tema do congresso desse ano? Jesus vem. Eu já conheço os 118 sinais que os escatólogos assembleianos sempre ensinaram. Eu já conheci disso. Mas um dos maiores sinais está inserido dentro do contexto da fé cristã. Segundo Timóteo capítulo 3, na sua literalidade, representa os dias de hoje, tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo algumas coisas que a democracia, o politicamente correto, o democraticamente, o ferro e o barro, promove nos dias de hoje. Me dê um exemplo, pastor. Estamos trocando a fé pela razão. Parece que nós estamos vivendo o tempo do iluminismo. O tempo de Denis Diderot, de Adam Smith, de Emmanuel Kant e outros filósofos, que a razão suplantou a fé. Hoje, estamos vivendo um sincretismo exacerbado dentro do contexto do cristianismo. Temos que tocar em alguma coisa, ver alguma coisa. Eu vi alguém consagrando a pílula do esquecimento na frente das pirâmides do Egito, e na sua fala e na sua oração, ele dizia que todos que ingerissem a pílula do esquecimento se esqueceria de todo o seu passado, assim como José se esqueceu daquilo que seus irmãos lhe fizeram exatamente no Egito. Eu já vi pessoas com helicóptero consagrando óleo em cima do Cristo, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e depois ainda foi para frente da Casa da Moeda, pousou o helicóptero para consagrar o óleo da prosperidade. Estamos vivendo esse tempo da rosa, do sal do Mar Morto, da fita ungida, do copo de água na frente do rádio. Nós estamos sacrificando o Filho de Deus de novo. Esse negócio de ter que ver
E outra, vai para onde, irmão? Vou para a igreja buscar minha vitória. Aqui não é feira. Aqui é um lugar de adoração. Alguém veio adorá-lo, levante a mão. Diga alguma coisa se você pode dizer para Deus. Já não tem mais a fé. A Bíblia diz que mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. O justo viverá da fé. Fé em grego é fundamento, é algo que está sob, não é sobre, é sob, debaixo. A fé é um alicerce. A razão diz não vai dar certo, a fé diz vai dar. A razão diz o mar está fechado, a fé diz vai abrir. A razão diz é ponto final, a fé diz é vírgula. A razão diz não tem mais jeito, a fé diz Ele pode fazer tudo. Fé é um fundamento que está debaixo dos nossos pés, sopra ventos e tempestades, e o cristão está de pé. Temos inventado culto para tudo, culto disso, culto daquilo, e não é que está na Bíblia não. Pegamos um versículo isolado e usamos uma exegese para justificar aquilo que nos interessa. É o antropocentrismo, o homem no meio. Jesus está nas portas. Eu acredito piamente que nem todos que estão aqui vão provar uma urna mortuária. Nem todos que estão aqui vão entrar num caixão. Muitos dos que estão aqui serão arrebatados vivos ao encontro de Jesus. Pegue na mão do seu irmão aí, por gentileza. Chacoalhe a mão dele, a mão dela. Fale para ele, eu vou te ver na glória. Fala para ele. Pastor Gilson, essas mensagens não dão ibope. Eu tenho 22 anos na igreja. Eu conheci Jesus no meio de um povo que ele falava. Eu conheci Deus no meio de um povo que Deus falava. A gente se reunia e Deus falava. Nos cultos não tinha esse mecanismo que usamos. Pega na mão, levanta a mão, vem na frente, não tinha. Todo mundo ia sentindo a graça de Cristo onde estava. Estamos inventando um monte de coisa e a essência de Deus. E outra coisa, estamos tranquilos por causa de uma presença, por causa de um renovo. Não estamos buscando mais, o tempo está passando. E nós estamos como as 10 virgens ou as 5 virgens que está dormindo enquanto o azeite está acabando. Deus falava em nosso meio. Tinha línguas e tinha interpretação. Tinha batismo como Espírito Santo em massa. Será que nós estamos tão aquém da realidade que estamos vivendo, que isso está passando despercebido diante dos nossos olhos? Acorda, igreja!
As 5 virgens prudentes, elas dormiram, mas elas tinham azeite. O sono empobrece, por isso que o azeite ficou pouco. Não tem como dividir, é cada um lutando pelo que é seu. Tem alguém indo para o céu aqui? Tem alguém indo para o céu aqui? Tem alguém indo nesta caravana aqui? Tem alguém indo para essa cidade que está preparado aqui? Faz assim com a tua mão, por gentileza, aleluia. No terceiro andar, oh, dá um grito de glória para o Cordeiro. Se tu não tem adoração, peça misericórdia. Mantenha a mão levantada. Só os adoradores, só quem sente a presença do Espírito de Deus, seja tocado por Ele. Seja tocada por Ele. Acorda, igreja. Pastor Denilson, o que significa os pés dessa estátua? Que governo é este? É o governo do anticristo. O homem do pecado, a ponta pequena, o rei feroz de cara, o político que as nações do mundo estão guardando. Ele é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. É a besta que sobe do mar do capítulo 13 de Apocalipse. Ele é a besta que sobe do abismo do capítulo 11 verso 7 de Apocalipse. Ele é o leopardo de Apocalipse capítulo 13 verso 2. Ele é os pés do urso de Apocalipse 13 verso 2. Ele é o leão de Apocalipse 13 verso 2. E ele é uma fera espantosa de Apocalipse 13 verso 2. O mundo está sendo preparado para a chegada desse homem. O mundo está esperando esse homem chegar para governar politicamente sobre as nações. Tudo está sendo preparado, tudo sendo monitorado. O cenário está sendo a cada dia preparado, armado para a chegada desse homem que é o falso Cristo. Pastor, por que ele é o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6? Porque ele é um falso Cristo, um político que vem implantar uma falsa paz na terra. Perceba que ele tem um arco, mas não tem a flecha. Por que ele é a besta que sobe do mar? Porque mar na Bíblia que representa povos, nações e línguas. Ele é um homem que vem de uma nação. Por que ele é a besta que sobe do abismo? Porque ele vem na eficácia de Satanás. Por que ele é como leopardo? Porque ele é rápido e veloz. Porque ele é como os pés do urso, por causa da sua estabilidade e força. Porque ele é como a boca do leão, por causa da monarquia de Babilônia. Ele é religioso. E por que ele é como uma fera espantosa? Porque ele será perseguidor, implacável e sanguinário, como foi o Império de Roma. É bom ser arrebatado antes. Erei, mas acorda, igreja. Acorda, igreja. Acorda, igreja de Taguatinga. E ele me nasceu, me ihuri e nas. É tempo de derrubar torres e construir altares.
dessa presença, meu irmão. Pega desta graça. Pega desta graça. Como prometi, fica de pé. Não vou falar outro tópico, com a permissão do pastor. Uraba. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Você tem comida, você tem carro, você tem emprego, você tem roupa, tem calçado. O que é que está te faltando? Azeite. Está faltando azeite. Agora. Quem sente a glória de Deus aqui? Quem sente a presença de Deus aqui? Quem sente? Eu não prego um evangelho enganoso. Eu não prego um evangelho triunfalista. E tem gente que diz assim, ó, mude a mensagem. Eu não vou mudar. Não vou. Mas a porta pode fechar. Ô irmão, a porta quem abre é Ele. Alguém aqui sente a presença do Espírito Santo? Eu quero que você sinta a presença. Aquilo que eu sinto. Pega desta graça. Sente a presença dele. Eu vou esperar você adorar a Deus. Só um minuto. Só um minuto, enche esse lugar de adoração. Se decanta lá, managachai. Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Adorarei, não me interrompa, eu quero adorar. Adorarei. Aproveita e Adorarei, pois o véu está rasgado e eu posso entrar. Eu quero ouvir você adorar. Ei, alguém aqui afastado, distanciado da igreja? Levante a mão por gentileza. Pastor, eu me encontro afastada da igreja. Eu me encontro afastado da igreja. Faz assim para que eu possa te ver. Alguém? Alguém? Por obséquio. Você que distanciou-se dos caminhos do Senhor. Onde está você? Deixa-me saber onde você está. Quem? Alguém?
alguém aqui não evangélico? Por favor. Alguém? Faz assim. Você, querido, pensei que tu era diácono da igreja. Vem dar tua vida a Jesus, receber o perdão dos teus pecados, viver uma experiência que só você poderá viver na sua particularidade, na sua individualidade. É a sua esposa que está do seu lado? Ela já é? Só tu que não é? I can't believe. Vem hoje. Eu queria orar por você. É uma escolha, uma decisão que só você pode tomar. Um cordeiro foi morto na cruz há 2000 anos atrás para salvar a tua vida. Reconhece isso e dê a tua vida para Ele. Vem. Além daquele jovem, tem mais alguém não evangélico? Por favor, se tiver, me aponte. Alguém? Alguém? Não. Eu vou voltar o microfone a quem de direito. Ali do lado, amanhã eu vou estar em Belo Horizonte, tá? Então você tem a oportunidade de comprar só hoje. Pode comprar até com a máquina de cartão de crédito. Meu livro Gadara, protótipo dos nossos dias, tá? É um livro extraordinário. Por que Jesus perguntou o nome daquele demônio? E por que Jesus permitiu que os demônios saíssem do rapaz e entrassem na manada de porcos? É um livro de batalha espiritual. O pecado, sua origem e suas consequências. Eu falo de 19 tipos de pecado. O que é pecado para a morte? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Como Jesus foi formado no ventre de Maria? A inveja, a síndrome de Lúcifer. Escrevi com Éder. A inveja é o sentimento mais medíocre que um ser humano pode ter. A inveja não é a pessoa querer o que você tem. A inveja é a pessoa querer que você não tenha. Esse você compra para dar alguém de presente. A minha língua grande. Conhece um fofoqueiro? Deve conhecer. Compre e dê para ele. Põe debaixo da porta, da caixa do correio. A língua é o membro mais forte do nosso corpo. E um dos grandes males do nosso meio chama-se língua, maledicência. Olha as redes sociais e você verá. O veneno que destila pela língua também destila pelos dedos. Esse aqui é o mais novo livro, meu sermonário. Tem quase 50 sermões aqui, você que prega. E esse é meu best-seller, Inferno, ficção ou realidade. Você precisa ler esse livro e entender a respeito da existência desse lugar. Pastor Gilson, quem escreve constrói um castelo, e quem lê habita dentro dele. Deus abençoe.